Vídeo de hoje, ângulos opostos pelo vértice. Como é que a gente vai calcular isto? Então, pessoal, só para introduzir um pouquinho o que são ângulos, tá? A gente já viu em outras situações. Ângulos são formados por duas semirretas que se encontram num único ponto. Esse ponto é chamado de vértice, tá? É o ponto de encontro. Tá? Aqui são nossas duas semirretas. Semirretas, para a gente relembrar também, são aquelas retas que elas possuem início, mas elas não possuem fim, por isso que são consideradas semirretas. Então, esse espaço aqui pintado em vermelho, essa abertura que formou ali, é chamado de ângulo, tá? E o nosso assunto de hoje, então, são ângulos opostos pelo vértice. Aqui eu tenho um exemplo, então. Duas retas que se cruzam, tá? Formam quatro ângulos. Temos o ângulo A, B, C e D. Ângulos opostos pelo vértice, eu fiz aqui, ó, uma pequena demonstração num papel manteiga, pra gente conseguir visualizar bem. Olha o que acontece quando a gente vai querer ver a medida deles. Se eu dobrar esse papel manteiga exatamente um em cima do outro ali, ó, dá pra ver? Se eu dobrar um pouquinho virado, ó, não encaixa no próprio desenho em si. Mas se eu cuidar bem, dobrar exatamente no vértice direitinho, eu consigo ver que os meus ângulos possuem exatamente a mesma medida, tá? Então, com esse pequeno experimento aqui, eu consigo concluir que os ângulos opostos pelo vértice, aqui eu pintei, ó, eles são da mesma cor, amarelo com amarelo, são opostos, e o verde com verde são opostos. Eu posso concluir que eles são iguais. Na matemática, a gente usa o termo congruentes. Então, o ângulo A é igual ao ângulo C, possuem a mesma medida. E o ângulo B é igual ao ângulo D. Então, eles possuem a mesma medida, tá, pessoal? Então, esse é o princípio básico dos ângulos opostos pelo vértice, eles são ângulos congruentes. Se eu falar para vocês que o ângulo A mede 140 graus, por exemplo, aí eu obrigatoriamente vou dizer que o meu C mede 140 graus também, que eles são ângulos opostos pelo vértice. Se meu B mede 40 graus, quer dizer que meu D também vai medir 40 graus. Tá bom, pessoal? Então, gente, partindo desse princípio, vamos resolver essa atividade. Calcule o valor de x, tá? Vimos já que ângulos opostos pelo vértice são iguais, isso quer dizer que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, nós vamos calcular agora. 4x é igual a x mais 120 graus. Como a gente já viu, né? Letras para um lado, números para o outro. 4x eu vou manter aqui. Esse cara, ele vem para o primeiro lado da igualdade, então vai mudar a operação dele. Aqui ele é positivo, né? Do lado de cá ele é positivo, então ele vem para este primeiro lado, para o primeiro membro, como negativo. Isso é igual a 120 graus. 4x menos x, 3x igual a 120 graus. O 3, que está multiplicando aqui, passa para o outro lado da igualdade, dividindo, tá? Logo, x é igual a 40 graus. Encontramos, então, o valor do x, que é o que o problema pedia. Mas em determinadas situações, pede também quanto mede o ângulo. Poderia ter pedido aqui, quanto mede esse ângulo aqui? O que eu vou fazer nesse caso, quando solicitar a medida do ângulo, a gente apenas, então, substitui no lugar do x o valor que deu aqui. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, 4 vezes 40 graus, é igual a 160 graus, tá? Como esses dois ângulos são opostos pelo vértice, obrigatoriamente eles precisam ser iguais. Vou fazer o teste ali para ver se vai dar o mesmo valor ou não. No lugar do x, 40,
mais os 120 graus, isso então é igual a 160. Gente, é obrigatório isso aqui. Se um dos dois desse algum número diferente, é porque alguma coisa do nosso cálculo estaria errada. Tem que dar o mesmo resultado, porque eles são opostos pelo vértice, ok? Então, essa é a forma de calcular ângulos opostos pelo vértice. Próxima situação, pessoal, mais um cálculo sobre ângulos. Calcule x, y e z, tá? Nós já vimos agorinha há pouco que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Meus ângulos opostos aqui, onde eu posso começar, seria o 120 e o y. Já que eles são opostos pelo vértice, quer dizer que o y mede 120 graus. São opostos pelo vértice. Agora, como é que eu vou saber para calcular o valor do x? Aí, nós vamos ter que voltar um pouquinho quando a gente viu os ângulos suplementares. Ângulos suplementares, a soma deles precisa dar 180 graus. São ângulos rasos aqui, ó. Quer dizer que a soma desses dois carinhas aqui tem que dar 180 graus. Se eu já tenho 120 graus, né? Quanto vai valer o meu x? Quer dizer que o x vale 180 menos os 120 que eu já tenho. Ou seja, x é igual a 60 graus. Tá? Se meu x vale 60 graus, quanto é que vai medir o meu z? Lembrando que eles são opostos pelo vértice. Então, eu posso concluir que o meu z mede 60 graus também. Tá, pessoal? Então, bem simples, só tem que voltar lá na situação dos ângulos suplementares, que a gente viu já. Relembrando, ângulos suplementares, a soma dá 180, eles formam um ângulo raso, né? E quando a situação é de ângulos complementares, aí a soma tem que dar 90 graus, ok, gente? Então, isso aí.